Olá, meus íntimos! Como vocês estão? Como é que vocês passaram desde a última semana? Muita novidade aí na vida de vocês, muito vucu-vucu gostoso. Como é que tá tudo aí? Minha semana foi muito difícil. Um trator levou teu barraco embora? Os nazistas descobriram que você escondia uma família de judeus no teu sótão? Não. Então vamos redefinir esse conceito de difícil, querido? Aqui está tudo ótimo. Inclusive, esses dias Ferdinandas está mais profunda. E por isso, o nosso quadro de hoje será... No Olho da Relação, com Ferdinandas. No Olho da Relação é um quadro especial, amoroso, onde Ferdinandas usa todo o seu conhecimento sobre relacionamentos para dar dicas aqui para vocês que estão vivendo algum dilema amoroso. Anota, rapaz. O caso de hoje é incrível. Várias pessoas vão se identificar porque já viveram algo parecido ou tem essa dúvida em mente se esse tipo de coisa, que eu não vou falar o que é. Vai falando! Você despertou minha curiosidade rural. Se esse tipo de ato dentro de um relacionamento a dois dá certo ou não. Então fica até o final para você aprender e se divertir muito aqui comigo no nosso consultório íntimo. E hoje, a nossa história é também de duas amigas, a Luísa e a Maria. Luísa e Maria são amigas de longa data. Elas se conheceram bem novinhas. Sabe aquelas amizades que perduram, que vocês vão vivenciando as diferentes fases da vida juntas? Tem o primeiro beijo, a primeira menstruação, forma no ensino médio, vão pra faculdade, sempre compartilhando a vida e os segredinhos. Esse é o caso da nossa dupla. Elas eram inclusive parecidas fisicamente. Ambas eram altas, tinham cabelo castanho médio, aquele corpinho bem brasileiro, cheio de curvas. E uma personalidade muito parecida. As duas eram espontâneas, extrovertidas, gostavam de conversar, de sair, de fazer amizades, meio zero pudor. Inclusive, a ligação das duas era tão forte que a Luísa acha que essa semelhança entre elas não era física. Era aquela semelhança que pessoas que ficam muito tempo juntas, pessoas, inclusive casais, começam a imitar a mímica facial um do outro e ficam cada vez mais parecidos. Sei disso não. Essa é a teoria da Luísa, para vocês entenderem que a gente tá falando de pessoas que são mais do que amigas. São irmãs mesmo. Bom, as nossas irmãs amigas festeiras estavam ali por volta dos 25 anos, já na vida universitária e curtindo muito a noitada. E elas eram bem ecléticas, tudo que vocês imaginam, pra tudo que chamavam, elas iam. Era resenha na casa de colegas, barzinho, balada, sítio, elas iam de A a Z. E sempre muito espontâneas, vivendo a vida abertas para as relações, para as amizades. Só que foi chegando um momento em que elas já foram se saturando dessa vida, principalmente a Luísa. Às 9 da noite eu já estou dormindo. Porque, gente, tem uma hora que nós mulheres cansamos dessa vida mais agitada, dessa noitada. Eu também. E parece que algo falta. E nesse caso, o que faltava tinha nome: um namorado. Eu quero namorar! Luísa começou a ficar mais carente quando os lugares já não estão bons, quando aqueles rolinhos mais dá dor de cabeça do que agrada, parece que não tem um boy bom na humanidade. Então ela começou a ficar mais reclusa, querendo procurar algo mais sério. Sabe quando você abre assim a sua lista de contatos e começa a observar, bom, esse aqui daria um bom namorado, esse aqui não. Ela tava desse jeito, tava bem seletiva, procurando homens que tivessem um futuro. Só que esse é um momento muito delicado da vida da mulher, e vocês vão entender o porquê. Lá vem. Esse é um divisor de águas, onde ou você vai encontrar um cara super bacana, se você estiver com a autoestima em dia, se você souber o que quer, ou se a carência te tomar, você vai fazer algumas escolhas que jamais, em sã consciência, você faria. Esse cara sou eu.
É nesse momento que a gente responde a mensagem daquele boy que a gente nunca respondeu. Aquele momento onde a gente dá uma chance pro feio. O homem deve ser feio, forte e formal. Então, é um momento decisivo na vida de uma mulher. E a nossa querida Luísa caiu nessa bobagem. Sim, meu povo. Ela, vivida, experiente, dominada pela carência, simplesmente respondeu um feio. E como eu adoro os homens feios. Não só feio, mas um carinha que ela já sabia da fama. Aliás, da má fama. Ixi. Contextualizando, Luísa era uma estudante de direito e ela já estava terminando a faculdade, só que ela tinha tido um veterano que aqui vamos chamar de Paulo. Paulo era o tipo conversado. Vocês conhecem esses boys que são os conversados? Não. Conversado nada mais é do que um boy que não é dotado de beleza. Os atributos físicos deixam muito a desejar. E pro senhor acho que só tá faltando ser forte e formal. Mas ele tem o papo, ele é popular, ele sabe mascar a mulherada. Geralmente ele pega mulheres muito bonitas e todo mundo fala assim, gente, como assim? Esse ser pegou essa gata. E pior, além de pegar a gata, ele ainda faz hora com a gata. Ele é um grandíssimo filho da... Então, a Luísa já sabia, tanto que ela nunca tinha respondido ele, porque ela sabia que ele era conversado, que ele tinha essa má fama, que ele era um boy que ia dar trabalho. Só que por algum motivo, que eu já disse antes, chamado carência, ela respondeu o digníssimo Paulo. E só pra explicar pra vocês o quanto Paulo não era bem apresentável, bem apresentado, né? O quanto Paulo não era gatinho. Paulo era baixo, devia ter ali 1,68 m no máximo, mirradinho, narigudo. Não era um cara bonito. Até parece um chimpanzé reumático. Mas ele tinha um sorriso charmoso, vamos dizer assim, né? E aquela malemolência, aquele charme que o gogó dá. A pessoa que sabe conversar, a pessoa que apesar da beleza é confiante, ela conquista muitas coisas na vida. Disso a gente já sabe. E Paulo era o exemplo típico disso. Além disso, até por ser muito articulado, falar muito bem, ser bom de papo, Paulo teve muito sucesso na carreira de advogado. Então ele tava meio que surfando, ele era da hype, sabe? Famosinho. E a Luísa, ela era uma mulher visionária, ela queria crescer na profissão, ela achou que poderia tirar conhecimento, crescimento das suas conversas com o Paulo. E aí foi, ela começou a responder ele, gostou do papo dele, achou ele um cara interessante, até começou a pensar, nossa gente, eu fiz um mau julgamento desse cara, ele é um cara bacana e tal. Paulo, que não é bobo nem nada, mas que depressa convidou Luísa pra ir num restaurante. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E Luísa aceitou. Luísa vestiu uma roupa bem bonita. A Luísa era muito bonita, muito atraente. Ela colocou um vestido. Sabe esses vestidos meia estação? Que tem uma manga mais comprida, mas que é fluido, que mostrava ali bem as formas do corpo dela. Moça, bem feita! Então ela tava muito gata. E logo de cara, Paulo já impressionou. Ele foi buscar ela na casa dela com um carrão. É um carro que chama atenção, é um carro que toda mulher gosta. E levou ela para um restaurante chiquíssimo, amores. Chiquíssimo. É uma questão de status. Escolheu um vinho, um prato gostoso. E o tempo passou super rápido. Luísa estava admirada. Gente, que homem incrível. Nossa, como as aparências enganam. E ela foi presa fácil para esse conquistador. Ele começou ali mesmo no restaurante a falar mais próximo dela, a chegar perto. Oh, minha coisinha linda e gostosa, seu gladiador fortão tá aqui. A passar a mão nas pernas desnudas da nossa Luísa e tacou-lhe um beijo. Ai, papai, apaixonei. Ela adorou. Adorou porque era um cara que tinha atitude. Como ela é uma mulher muito bonita, os caras às vezes ficavam meio intimidados, sabe? E ele, que não tinha nem tamanho de gente... Não me chama de baixinho!
literalmente foi com tudo pra cima dela. Um clima muito de Dom Juan, de conquista, e ela amou. Ele foi cavalheiro do início ao fim, pagou a conta, ofereceu pra levar ela pra casa. E aí eles entraram no carro e foram embora. Só que antes ele resolveu que tinha que passar na casa dele, pegar alguma coisa. Lá vem. Luísa já percebeu a malícia dele e decidiu não sair do carro. E aí ele, que tinha algo pra pegar, simplesmente não pegou nada. Eu sabia! Ficou ali no carro mesmo, pegando a Luísa, que sempre foi a intenção dele. Então rolou uns beijos mais quentes, uma passada de mão, até que de repente ele tira o vestido da Luísa. Não é que ele tirou, sabe esses vestidos de decote? Ele afasta o decote e o seio da Luísa fica à mostra. E ele foi com tudo no seio dela, só que ela não deixou, pediu pra parar, porque nossa Luísa queria algo mais sério. Quero namorar, é o meu direito também. E nós mulheres sabemos que esse é um artifício pra quem quer algo mais sério, né? Deixar ali o homem eufórico, curioso, mas não entregar tudo logo de cara. Dizem que eu sou difícil. Aí eles foram embora, ele deixou Luísa na casa dela, despediu com um super beijo, falou que queria sair mais com ela, que tinha adorado a noite, e vida que segue. Nos dias seguintes, foi tudo muito bom. Eles trocavam mensagem o tempo todo, ele era extremamente atencioso. Ela até ficava pensando, gente, como um cara aparentemente tão ocupado, com uma vida profissional tão badalada, consegue ser tão atencioso? E ele era realmente muito atencioso. Tem caroço nesse angu. Ele sabia como conquistar uma mulher. Ele mandava foto, mandava mensagem, queria saber mais sobre a vida dela. Então era muito natural a relação ir desenvolvendo. Tem gente que realmente tem essa arte de nos seduzir, de criar uma intimidade às vezes até antes da hora. Então, logo quando ele chama a Luísa pra sair novamente, isso na quarta-feira, ou seja, menos de uma semana da última vez que eles saíram, eles já estavam muito próximos, então tudo fluiu muito naturalmente. E ele, dessa vez, convidou Luísa pra ir pra casa dele, pra eles comerem algo, e ela foi. Eu nem preciso dizer o que aconteceu. Sexo. Com todo esse envolvimento, com toda essa intimidade, eles tiveram a primeira vez. É pra glorificar de pé! É, meu povo, quando o homem sabe o que faz, principalmente quando o homem vê uma brechinha ali e pega uma mulher que tá carente, as coisas acontecem num ritmo muito rápido e a mulher vai meio que perdendo o controle. Anota, rapaz. E aqui, meninas, até uma dica pra vocês. A nossa carência é complicado porque ela nos cega de algumas red flags. Elas fazem a gente suspeitar de coisas que a gente antes tinha certeza. É verdade. Ela sempre não teve uma visão boa do Paulo, mas vocês viram que a carência fez ela enxergá-lo de outra forma. Não pelo que ele demonstrava, mas muito mais pela ilusão que ela criou, pelo desejo que ela tinha de encontrar alguém bacana. Vamos ver se o Paulo realmente mudou essa visão que ela já tinha dele ou que ela está, na verdade, lidando com um lobo na pele de cordeiro. Vai dar merda, vai! Continuando. Eles tiveram uma noite muito bacana, ele tinha uma pegada gostosa, não era lá muito bem dotadão, não. Que não é piroquinha 3 centímetros, não, aqui é 7, 8 centímetros. Luísa deixa claro que ela gostava, assim, de um homem mais bem dotado, um homem mais alto, mais corpulento, já que ela era uma mulher alta, ela era uma mulher mais imponente, mas ela estava aberta para outras experiências. E apesar dele não ser lá tão avantajado, ele fazia todo o resto muito bem, ele era carinhoso, ele gostava de beijar, eles tinham conversas muito boas, ele gostava de dormir de conchinha depois, e dormiram juntos. No dia seguinte ela foi pra casa, eles continuaram com a rotina, trocando mensagens, bem bacana, a relação estava evoluindo muito bem. Eles se encontravam sempre no meio da semana, só que a gente sabe, e a Luísa não tá totalmente cega, ela sabia que, bom, ele me encontra sempre meio de semana. O teste de que realmente essa relação tá evoluindo, tá ficando mais séria, como eu
eu estou percebendo, já que ele tá me chamando pra sair, já que ele não para de conversar comigo, é como ele vai agir aos finais de semana. Ela começou a ficar mais atenta nisso. Agora é que eu quero ver! E mais uma vez, essa é uma dica. Tem cara que só quer ver a gente no meio de semana, que só quer enviar mensagem quando eles estão necessitando desabastecer as bolas. E a gente tem que ficar atenta pra isso. Eu sempre falo, a gente não deve se deixar levar pelo que o homem fala, mas pelo que ele faz. Você entendeu, velho? E aqui, a Luísa tá colocando pra jogo o que o Paulo tá fazendo. Então ela resolveu observar como seria a reação dele ao final de semana. Pois bem, nesse final de semana, eles não se encontraram. Ele disse que teria que passar o final de semana com a filha. Ele já tinha uma filha de 5 anos. E um final de semana era dele e o outro da mãe. Então, a Luísa até ficou assim, ai, que gracinha, um bom pai. Porque ele gostava de se gabar disso também. Mandava foto com a menina, das brincadeiras que eles faziam junto. E nesse ponto, a nossa amiga Luísa já estava apaixonadinha pelo Paulo. Vai dar merda, vai dar merda! Aí ela falou, bom, esse final de semana não tem desculpa, né? A gente já saiu juntos terça, quinta, eu dormi na casa dele, então provavelmente ele também vai me chamar pra fazer algo no final de semana. Isso é muito normal, é assim que as coisas funcionam. Ai, meu Deus, será, gente? Vocês acham que o Paulo chamou a Luísa pra sair no final de semana? Achou errado, otário? Não chamou. Mais uma vez, não chamou. E com um ótimo motivo. Ele teria que trabalhar. Muitos processos para entregar, prazos correndo. Ele tava com um prazo apertado. A gente sabe que advogado não pode perder os prazos. E até mandou foto pra ela, ele ali no computador despachando alguns processos. Eu sou honesto. Luísa entendeu, afinal de contas, uma boa pretendente à namorada tem que ser uma mulher compreensiva, não é mesmo? E aí vai mais um final de semana onde os dois não ficaram juntos. E novamente a semana aconteceu, eles se encontraram, foi gostoso, conversavam o tempo todo, blá blá blá, aquela historinha que a gente já sabe. E dessa vez a Luísa falou, esse final de semana, se ele não me chamar pra sair, aí tem. Eu vou ficar puta, já não tô entendendo o que tá acontecendo, acho que esse cara tá brincando comigo. E acreditem... Paulo não chamou. Não me diga. Ele deu uma sumidinha. E Luísa já ficou assim, filho da puta. Velho, esse cara tá brincando comigo, não é possível. Os outros 2 finais de semana eu entendi, mas agora... E qual que foi a desculpa dele? Ah, minha mãe tava aí, eu tive que dar uma atenção pra véia. Ela veio do interior ficar comigo e tal, a gente saiu. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso. Luísa já não sabia mais em que acreditar, o que era, o que não era, sabe? Ele ainda deu a justificativa que também seria o final de semana que a filha estaria, então ele tava com a filha e com a mãe. E ela relevou, ela até tentou entender o que era uma pressa dela e o que realmente poderia indicar uma possível enrolação por parte do Paulo. Ela ficou um pouco estremecida, mas ele era muito sedutor, então quando ele viu que ela tava meio... não que ela cobrou, ela disse que não cobrava dele chamá-la pra sair, mas ele viu que ela ficou meio assim, como é que foi esse final de semana, sabe? Esses homens articulados, eles pegam as coisas. Ele notou que ela estava um pouquinho mais na dela, não estava interagindo tanto e logo procurou uma forma de resolver isso. E ele mandou pra ela bombons e um buquê de flores. O miserável é um gênio! Pra quê? Nossa, ele conseguiu, assim, desarmar a nossa Luísa. Ela ficou... impressionada. E ele mandou um bilhetinho. Isso aí é pra você se lembrar do quanto que eu gosto de você, do quanto que você é uma mulher incrível. O miserável é um miserável. Gente, tudo o que a nossa frágil Luísa nesse momento de carência precisava pra entender que esse cara realmente queria algo a mais. Mais uma vez, a semana tava ótima, eles saíram, dormiram juntos. Ela praticamente já conhecia tudo da casa dele. E aí, chegou novamente o final de semana. Ela tá... não é possível. Esse cara
Se ele não me chamar esse final de semana, eu não me chamo Luísa se eu não bloquear ele, se eu não parar de sair com esse homem, porque aí já virou palhaçada. Sabe quando chega aquele momento assim que não tem desculpas? Sei. Foi esse momento. O cara conversava com ela todos os dias. Eles dormiam junto meio de semana. Ele mandou flores e bombons pra ela. Então era inconcebível que ele não aprofundasse mais, que ele não chamasse ela pra passar o final de semana juntos em algum lugar. Enfim, era o próximo passo objetivo e necessário para essa relação. Sabe de nada, inocente. Ai, o que vocês me dizem? Vocês acham que dessa vez o Paulo chamou a Luísa pra sair final de semana ou não? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Façam suas apostas. Valendo! Gente, ele não chamou. É claro que não. E pior, ele deu um ghosting. Ela até falou assim, o que você vai fazer hoje? E o cara sumiu. Sabe quando some? Quando não responde mensagem, não visualiza e você fala, não é possível. Ou roubaram o celular dessa pessoa ou tá de sacanagem. E foi assim o dia inteiro, o final de semana inteiro. Até que Luísa, que não é boba, meio que sacou. Ah, esse cara tá de graça comigo, ele não quer nada sério, então foda-se. Vou ressuscitar a minha alma baladeira. Esse homem que se foda. E nesse final de semana, em especial, tava acontecendo uma festa muito legal lá na cidade, que era um show de Matheus e Cauã. A Luísa passou a mão no telefone, ligou pra sua fiel escudeira Maria e falou, miga, pelo amor de Deus, sai comigo, vamos lá pro Matheus e Cauã, tô precisando extravasar. Não, depois eu te conto, eu não tô bem com o Paulo, acho que ele tá me enrolando e quero sair da bad, quero encontrar outra pessoa pra tirar esse traste da minha mente. Sabe quando você sai com o sangue nos olhos? Sim. Luísa tava desse jeito. E Maria colocava fogo, porque Maria simplesmente queria mesmo que a amiga voltasse a ser como era antes, a sair. Tava vendo que esse caminho que a amiga tava correndo não era muito bom. E aí as duas foram. Estavam lá, se divertindo, conhecendo gente, bebendo. Tava bem legal o clima. Quando de repente, Maria olha pro lado e quem ela vê? Pergunta que vale R$1 milhão. Aí é ela. Paulo. Eu tô passada, chocada. Gente, o Paulo, que tava dando ghosting na Luísa, tava lá. E aí Maria, mais que depressa, cutuca a Luísa e fala assim, olá amiga, quem tá ali? Agora eu tô entendendo por que ele não te respondia, por que ele sumiu, porque ele tava saindo. E provavelmente foi isso que ele fez todos os finais de semana. Ele queria alguém ali meio de semana pra tá lá com ele, mas final de semana ele ia à caça. Um miserável, é um miserável. Fazendo jus à má fama que ele tinha. Nossa, Luísa ficou muito puta, se sentiu uma idiota. E vocês acreditam que ele ainda teve a cara de pau de vir conversar com ela? Meu Deus. Quem conhece homem conversado nem se chocou. Porque parece que esses queridos, eles já vêm com uma função instalada de fábrica, que é a falta de vergonha na cara. Ai, linda, você tá aqui? Eu tava em casa, meus amigos me chamaram, eu vim de última hora. Quase te mandei uma mensagem pra te chamar pra vir, mas você sabe, né? Eu fiquei com medo de você já tá em algum lugar, e aí eu preferi não. Mas que bom que a gente se encontrou. Este elemento cara de pau. E começou a jogar papinho. E tipo assim, a Luísa não queria ser deselegante pra não parecer também que ela tava sendo carente, que ela tava cobrando nada, mas também não queria cair na lábia dele, sabe? E aí ela foi educada, mas ficou na dela. Continuou lá com a amiga, curtindo e tal. E começou, gente, o que é muito perigoso. Ela disse que começou a beber com raiva. Sabe quando você bebe com raiva? Aquele traste, começou a beber com raiva. Bebida vai, bebida vem, sofrência misturada com cachaça, aquele clima que a gente já conhece. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A festa acabou e o Paulo ofereceu carona pras meninas. Elas já estavam mais pra lá do que pra cá, toparam. Não sei se eu julgo, essas meninas ainda tá dando moral pra esse traste desse Paulo. Não sei se eu compreendo, porque a gente sabe que beber com raiva, sofrência, faz a gente fazer merda.
a dignidade vai embora. Então, vou ficar no não julgamento, é melhor. Momento spoiler. Algo inacreditável vai acontecer durante o caminho pra casa. Não quero, não! Vocês estão preparados pelo que está por vir? No, God, please, no! No! Eu confesso que eu não estava. Paulo, ao levar as meninas, ele para em um lugar que não estava combinado. Alguém adivinha onde? Eu vou quebrar esse cara no meio. Ele para em um motel. Ah, foda-se. Sério, ele para em um motel com as 2 meninas no carro. Eu desisto. Como que deu esse plot twist assim nessa história do nada, gente? Até então não tinha indícios nenhum de que o pessoal ia pro motel. Principalmente que as 2 iriam pro motel com o Paulo. E aí cabe um detalhe que a Luísa nos esclareceu. Foda-se! Luísa disse que ela sempre conversou muito com o Paulo e que eles conversavam sobre sexualidade, eles trocavam nudes e ele tinha uma curiosidade sobre os fetiches da Luísa. Então a Luísa falou com ele que tinha fetiche de transar em lugar público, que tinha vários fetiches e um deles era fazer uma homenagem, 2 mulheres e um homem. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, tô vendo. Ele ficou com isso na cabeça, até porque a gente sabe que homem também compartilha muito desse fetiche. Viu ali uma possibilidade, afinal de contas, estava diante de 2 gatas e aproveitou. Gente, esse homem, ele era articulado, né? Era um homem calculista. Aproveitou ali que as meninas estavam alegrinhas pra levar as 2 pro motel. E será que aconteceu algo mais? Ou será que a Luísa vai ter um momento de lucidez e vai falar assim, corta, 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 não quero? O que vocês acham? Não sei de nada, não sou... Mano... Ai, gente, a Luísa disse que rolou. Então morre, diabo! Que era algo que ela sempre quis, que ela já tava ali com ódio do boy. Então que ela meio que, vou fazer pra lá, né? Provavelmente esse cara, não sei se vai ter mais futuro entre nós. Mas vou me aventurar, é uma chance, tá acontecendo. A Maria também tá afim. E ela disse que rolou. Sabe o que eles têm mais do que eu? Eles têm mais é que se foder. Os 3 ficaram juntos e que foi muito bom. E que teve interação de todo mundo, inclusive das meninas. O que deixou o Paulo muito excitado. E que foi muito, muito, muito bom mesmo. Que ela viveu ali um fetiche dela. Que acha que o Paulo também viveu e pelo visto a Maria também. Então que tava todo mundo feliz vivendo e foi ótimo. Detalhe importante, como o jogo virou. Vocês lembram que lá no início a Luísa tava fazendo kill doce? Não quis nem transar de primeira com o Paulo e agora já tá fazendo acrobacia, sexo a 3 e muito mais. Ai meu Deus, mas é isso, né? Chutou o balde real com esse boy. Acabou a festança, a baguncinha gostosa dos 3. O Paulo deixou as meninas em casa e continuou como se nada tivesse acontecido, mandando mensagem pra Luísa. E parecia até que aquilo tinha fortalecido a relação, porque ele exaltou ela num nível, talvez por ter entendido ou percebido que seria uma mulher, que ele teria uma vida quente sexualmente falando, que às vezes ele ia conseguir realizar alguns fetiches. Então ele meio que exaltou ela, colocou ela num pedestal. E aí ela sentiu ainda mais que provavelmente aquela relação ia pra um próximo passo, ia virar um namoro. Meio que ela começou a se sentir assim, gente, eu sou foda, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher bonita, eu ainda sou uma mulher sexualmente muito interessante, então não tem porquê. E meio que ela novamente deu uma iludidinha com o Paulo. Meu Deus. Ah não, eu desisto. Eu não sei de quem que eu tô com mais ranço. Se é dessa sonsa, dessa Luísa, ou se é desse Paulo, tipo, o mais escroto dos homens. Advogado do diabo, literalmente. Gente, eu já tô passando mal aqui, sério. Não. Tô em choking. Cadê as amigas pra avisar essa Luísa, pelo amor de Deus? Ah, já sei. A amiga que era pra alertar tá fazendo homenagem junto. Não dá. Tá, vamos ver no que isso vai dar.
E aí, beleza. Continuaram a troca de mensagens, aquele trem todo. E aí, mais um final de semana, ele não chamou a Luísa pra sair. A Luísa, inclusive, resolveu ficar na casa dos pais, ficar mais de boa. Só que a Maria saiu. A Maria foi em um barzinho que tava meio que na modinha lá na cidade deles. E quem? Quem ela encontrou? Vai tomar no cu. Essa história tá meio que um ciclo contínuo, né? Tá se repetindo. Sim, meu povo, sem mistérios. Ela encontrou o Paulo. O bom é que essa cidade aí é um ovo, né? Tá parecendo Capelinha, minha cidade. E o que aconteceu? Quem aí chuta pelo que já compreenderam, entenderam do Paulo? O Paulo deu em cima da Maria. Deu em cima. Falando assim que tinha sido muito bom a noite que eles tinham passado juntos, que ele achou ela uma mulher muito interessante, que ele queria conhecer ela melhor. E a Maria, ela era uma safada consciente. Ela entendeu que ali, que rolou entre ela, o Paulo e a Luísa foi de comum acordo pra todo mundo, mas que ficar com ele sem a amiga estar presente, sem a amiga saber, ia ser furação de olho, porque ela entendeu que a Luísa tava na do Paulo. E aí ela falou, olha, Paulo, você é um cara interessante, eu também achei bacana o nosso momento, só que eu sou muito amiga da Luísa, eu jamais faria isso com a minha amiga, eu acho paia você me abordar dessa forma, eu sei que vocês conversam, então, assim, sem chance. Um beijo, fica na sua, pra mim a noite meio que acabou. Puta que pariu, finalmente! E mais que depressa, a Maria contou pra Luísa. E a Luísa, sabe quando você leva um banho de água fria, mas que de alguma forma você já esperava, você já sabia? E aí ela agradeceu muito a Maria e ficou na dela esperando quais seriam os próximos passos do Paulo. E o Paulo continuou como se nada tivesse acontecido, mandando mensagem, conversando com ela. E aí, Luísa, ai, graças a Deus, essa mulher fez alguma coisa. Luísa resolveu dar o fora no Paulo. Falou com ele que o que ele estava fazendo era falta de caráter, que ele chegou na amiga dela, que uma coisa era o que tinha rolado entre os três, outra coisa era o que aconteceria dali em diante, que não queria um cara desse jeito, que ele estava mostrando que ele não tinha os atributos que ela buscava em um homem, inclusive que ela acha também que ele nunca pensou neles de uma forma mais séria, e cada um por si. E obrigada, Senhor, bloqueou esse homem. É pra glorificar de Deus! Já não era sem tempo, eu já tava perdendo todas as minhas paciências com Luísa. Porque, sinceramente, eu não sei se ela que é muito paciente ou se é excesso de censura, mas Paulo e Luísa conseguiram me irritar aqui na minha casa. Moral da história. Já dizia a blogueirinha, mulher bonita não pode dar moral pra feio, porque depois ele se acha bonito e te trata como se a feia fosse você. Se você acha que acabou, se engana, porque nossa querida Luísa ainda me mandou alguns questionamentos. Lá vem. Fernanda, você acha que eu fui precipitada de dar um fora no Paulo? Será que eu tava muito afoita querendo namorar e se eu tivesse levado mais na maciota, a coisa teria dado certo? Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Ou tem mais perguntas, mas eu já vou responder essa. Pelo amor de Deus, Luísa. Não, você tá tentando zoar com a minha cara. Você tá tentando me tirar do sério, né? Mulher, foi tarde. Se liga, esse homem não presta. Ah, não, gente. Ah, não. Vou acabar isso logo aqui, porque senão eu vou bater na Luísa. Eu vou virar a mão na cara dela e bancar a Márcia Sensitiva. Para de ser doida! Para de ser doida! Caramba! E o que você acha de realizar fetiches, assim, principalmente sexo a 3,
com um cara que você pretende ter uma relação mais séria? A Luísa tá querendo saber sobre isso e também ela está com medo de que o que rolou possa ter atingido a sua amizade com a Maria. Comentários. Gente, essa história me deixou assim, angustiada, porque é algo que acontece muito. Quem nunca viveu ou presenciou alguma amiga nesse ciclo de cair na conversinha dos homens conversados? De deixar a carência falar mais alta e não ver o que tá na sua cara. É muito complicado esse momento dessa carência. A gente tem que estar com autocuidado muito em dia, fazendo terapia, se cuidando, pra quando vem esse desejo de ter alguém, a gente meio que não ficar cega. Paulo deu indícios o tempo inteiro de que ele era meio cafajeste. O cara que sai com você só meio de semana e final de semana some, ou é porque tem uma mulher fixa, ou é porque não quer compromisso. Isso é um indício muito claro. O cara que quer um relacionamento, ele faz questão de estar junto, principalmente aos finais de semana. E o Paulo, ele era articulado, né? Eu acho isso muito paia, gente. Acho que o cara que não quer nada sério, ele ficar enrolando a menina, mandando bombom, flores, porque a gente percebe quando a outra pessoa tá na nossa. Eu acho uma falta de responsabilidade afetiva. Mas eu entendo também que a gente não pode exigir isso dos outros. No seguinte aspecto, a gente tem que se proteger. Não adianta a gente falar, nossa, o Paulo é um cafajeste, porque o cafajeste ele só atua quando tem brecha. Infelizmente, a nossa querida Luísa estava carente, coisa que ela mesma assume. Então, Paulo realmente não era um cara pra ter nada sério, ele mostrou isso. Ele chegou na amiga da Luísa depois, o que é muito foda e o que acontece muito. Nenhum deles presta. Eu sou sexóloga, eu entendo dos nossos fetiches, eu sei que é bom apimentar a relação, mas eu contraindico muito fazer homenagem quando a gente tem um relacionamento sério ou quando a gente quer ter um relacionamento sério com alguém. Isso porque existe uma questão de que o ser humano ele sempre quer ser prioridade. Quando a gente coloca um terceiro elemento, quando a gente triangula a relação, normalmente dá problema. Isso, gente, por exemplo, se tem dois amiguinhos lá, quando entra um terceiro amigo, já dá ruim. Tem o casal, quando entra o filho, já dá uma desestabilizada na relação. Isso acontece em todas as relações, então você imagina na relação amorosa. Então tem isso de às vezes a gente se sentir preterido, nossa, ele tá dando mais atenção pra ela do que pra mim, nossa, ele tá no sexo interagindo mais com ela do que comigo, então isso pode causar esse tipo de problema. E um outro problema que eu vejo muito, porque tem homens que infelizmente usam dessa brechinha pra fazer coisa errada. Tipo assim, mas se aceitou fazer a 3, por que eu não posso pegar a outra? Eu cheguei nela porque pra mim, pra você tava tudo bem. A gente transa junto com outras mulheres porque eu não posso transar sozinho. E eu vou te falar, eu não ouvi isso, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, não. Eu já ouvi, eu acho que praticamente todas as pessoas que eu sei que fizeram homenagem dentro do relacionamento, aconteceu esse tipo de justificativa. Tentou justificar uma traição com... mas você deixa eu pegar outra mulher quando você tá junto? E isso, pra nós mulheres, é uma quebra de confiança, é de uma crueldade, porque muitas vezes a mulher que topa isso, quando não é um desejo dela, pelo menos da Luísa era um desejo, mas quando não é um desejo dela, e ela quer se aproximar mais daquele homem, se garantir, se reafirmar, mostrar que eles podem ter uma vida sexual boa, e ele faz isso, eu acho muita sacanagem. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Pra você fazer isso dentro do seu relacionamento, tem que ser um relacionamento muito com os acordos muito certinhos. Um casal que é muito parceiro, que é muito cúmplice. E infelizmente eu acho que isso é difícil porque pode criar essa brecha aí. Agora, quanto a Maria e a Luísa, se a amizade vai ter algum problema, eu acho que não. Eu acho que nem vale a pena balançar uma amizade sólida de anos por causa de um traste como o Paulo, sinceramente. E além disso, a Maria foi uma super amiga, foi super fiel, falou, amiga, isso tá acontecendo, eu dei o fora nele, mas eu preciso te falar, porque eu vejo que você tá envolvida, faça o que você achar melhor.
Então achei muito bacana a postura da Maria. É a verdade. Agora, se fazer homenagem estremece ou não a amizade de duas mulheres, aí é com vocês. Como vocês vão passar a se ver depois disso, ou se isso vai ficar ali numa gavetinha escondida, tipo assim, a gente fez, mas não precisa ficar tocando nesse assunto. Ou se vocês gostaram da experiência, vão querer repetir depois com outras pessoas, enfim. É o tempo que dirá. Fica aí a avaliação de Ferdinandas. Eu acho que pra Luísa foi um livramento o Paulo ter pisado tanto na bola. O que eu te recomendo é vai se cuidar, vai alinhar suas expectativas, sua espiritualidade, vai se nutrir pra não dar brecha pra esse tipo de homem que desde sempre você sabia que era uma roubada. E quanto ao Paulo... Vai tomar bem no meio do olho... Ah, Paulo, aqui se faz, aqui se paga. Cafajeste no final, uma hora se ferra. Se você tem alguma história que você quer contar, não esqueça de mandar pra mim. É tudo no confidencial, tudo no sigilo. A gente troca o nome dos integrantes. Um beijo, até semana que vem. E claro, não se esqueçam de gozar a vida. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.